Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro dos Juízes, do capítulo 20, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 25. O castigo. Movimentaram-se, pois, todos os israelitas como um só homem, desde Dan até Bersabeia e até a terra de Galaade. E a assembleia reuniu-se diante do Senhor em Masfa. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel apresentaram-se diante da assembleia do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé, armados com a espada. E os filhos de Benjamim souberam que os israelitas tinham subido a Masfa. E os israelitas disseram: Dizei-nos de que modo se cometeu esse crime? O levita, marido da mulher que foi morta, tomou a palavra. Eu cheguei a Gabaá de Benjamim, disse ele, com minha concubina, para ali passar a noite. Os homens de Gabaá, porém, amotinaram-se contra mim e cercaram de noite a casa, querendo matar-me. Violentaram a minha concubina e ela morreu. Tomei-a então e cortei-a em pedaços que mandei distribuir por todo o território da herança de Israel, porque cometeram uma atrocidade e uma infâmia em Israel. Vós todos, ó israelitas que aqui estáis, dai o vosso parecer e tomai uma decisão. Levantou-se então todo o povo como um só homem, dizendo: Ninguém dentre nós irá à sua tenda e ninguém voltará à sua casa. Eis o que agora vamos fazer a Gabaá. Lancemos a sorte contra ela. Tomemos dentre todas as tribos de Israel 10 homens de cada, 100 de cada, 1.000, e 1.000 de cada, 10.000, que irão procurar víveres para o abastecimento do povo. É preciso, quando eles voltarem, tratarmos a Gabaá de Benjamim como ela merece pela infâmia que cometeu em Israel. Assim se coligou toda a cidade, todo o Israel, como se fora um só homem. Mandaram mensageiros a todas as famílias de Benjamim para que lhes dissessem: Que maldade é essa que se cometeu no meio de vós? Entregai-nos sem demora os celerados de Gabaá, para que os matemos e tiremos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Juntaram-se em Gabaá de todas as suas cidades para combater os israelitas. Contaram-se naquele dia os benjaminitas que acorreram de todas as cidades, 26.000 homens armados de espada, sem contar os habitantes de Gabaá, que eram 700 homens de escol. Entre todo este povo havia 700 homens de escol que não se serviam da mão direita, e todos capazes de atirar pedras com a funda num cabelo, sem errar o alvo. O número de israelitas recenseados, excluindo Benjamim, era de 400.000 homens armados de espada, todos aptos para o combate. Os israelitas subiram a Betel para consultar o Senhor. Perguntaram: Quem de nós subirá primeiro para começar a luta contra os benjaminitas? O Senhor respondeu-lhes: Judá será o primeiro a subir. Partiram os israelitas no dia seguinte pela manhã e acamparam perto de Gabaá. Começaram o combate contra os filhos de Benjamim e puseram-se em ordem de batalha perto da cidade. Saindo os benjaminitas, infligiram a Israel naquele dia uma perda de 22.000 homens que juncavam o solo. A multidão dos filhos de Israel, recobrando nova coragem, pôs-se outra vez em ordem de batalha no mesmo lugar onde estiveram na véspera. Até à tarde, estiveram os filhos de Israel chorando diante do Senhor e o consultaram, dizendo: Devo continuar ainda a combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu: Marchai contra ele. Os israelitas avançaram segunda vez contra os benjaminitas.
que saíram de Gabaá ao seu encontro e lançaram-nos de novo por terra, matando 18.000 israelitas, todos homens que manejavam a espada. Então todo o povo dos israelitas subiu a Betel, e ali, sentados, lamentavam-se diante do Senhor, jejuando naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos diante do Senhor. E consultaram-no. Naquele tempo, a arca da aliança de Deus estava lá, com Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, que se conservava junto dela. Disseram, pois: devo continuar ou devo cessar a guerra contra Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu: ide, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Israel pôs emboscadas em volta de Gabaá, e no terceiro dia recomeçou o combate contra os benjaminitas na mesma ordem de batalha que antes. Saindo contra eles, os benjaminitas deixaram-se atrair para longe da cidade e puseram-se, como das outras vezes, a ferir e a matar alguns homens de Israel, uns 30 aproximadamente, nos caminhos que sobem para Betel e para Gabaá, através do campo. Os filhos de Benjamim disseram entre si: ei-los batidos diante de nós como dantes. Os filhos de Israel, porém, diziam: fujamos e atraiamo-los para longe da cidade por estes caminhos. Então, saindo todos os israelitas dos seus postos, ordenaram-se em batalha em Baal-Tamar, enquanto os homens de emboscada deixavam os seus esconderijos na planície de Gabaá. Surgiram assim diante de Gabaá 10.000 homens de escol do exército de Israel. A batalha foi rude, mas os benjaminitas não supunham que a derrota ia atingi-los. O Senhor destruiu Benjamim à vista dos filhos de Israel, os quais mataram naquele dia 25.100 benjaminitas, todos homens de armas. Os filhos de Benjamim foram derrotados. Os israelitas tinham-lhes cedido terreno para fugir, porque confiavam na emboscada que tinham posto junto da Gabaá. Saindo, pois, os homens dessa emboscada, cercaram a cidade e passaram tudo ao fio da espada. Ora, os homens de Israel tinham combinado com os da emboscada que fizessem subir da cidade como sinal uma nuvem de fumo. Os homens de Israel simularam a fuga no combate, e Benjamim pôs-se a ferir, a matar cerca de 30 homens, dizendo: sem dúvida estão derrotados diante de nós, como do primeiro combate. Mas quando a nuvem de fumo começou a subir da cidade, os benjaminitas olharam para trás e viram o incêndio de Gabaá subir até o céu. Os homens de Israel deram volta e os benjaminitas ficaram pasmados ante o desastre que vinha sobre eles. Voltaram as costas diante dos israelitas e tomaram o caminho do deserto. O exército, porém, os perseguiu de perto, e os das cidades foram massacrados, cada um em seu próprio lugar. Cercaram os benjaministas, perseguiram-nos e esmagaram-nos em todas as suas paragens até defronte de Gabaá, para as bandas do levante. Dessa sorte, caíram 18.000 valentes guerreiros benjaminitas, enquanto o resto se pôs a fugir para o deserto até o rochedo de Remon. Nessa fuga, foram ainda mortos 5.000 homens pelos caminhos, e perseguindo-os de perto até Gedeão, mataram ainda 2.000. Naquele dia, foram mortos 25.000 homens de Benjamim, guerreiros valentes que manejavam a espada. 600 homens tinham chegado, em sua fuga para o deserto, ao rochedo de Remon, onde ficaram 4 meses. Entre mentes, os israelitas tinham se voltado para os filhos de Benjamim e passaram ao fio da espada tudo o que lhes caía nas mãos nas cidades, desde os homens até os animais. Incendiaram também todas as cidades que encontraram. Reabilitação de Benjamim. Os filhos de Israel tinham jurado em Masfa, dizendo: ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a um benjaminita. Dirigiu-se o povo a Betel, onde ficou até a tarde em presença do Senhor, e levantaram a voz com grandes lamentações. Por que, diziam eles ao Senhor, Deus de Israel, aconteceu essa desgraça, que nos falte hoje uma tribo de Israel? No dia seguinte, pela manhã, o povo levantou naquele lugar um altar sobre o qual ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. E disseram:
Haverá alguém dentre todas as tribos de Israel que não tenha comparecido à Assembleia em presença do Eterno? Com efeito, fora pronunciado o seguinte juramento solene contra aquele que não subisse a Masfa junto do Senhor. Será punido de morte. Os filhos de Israel tiveram pena de Benjamim, seu irmão. Assim diziam eles: foi hoje uma tribo cortada de Israel? Aonde vamos buscar mulheres para os que restam, pois que juramos pelo Senhor não lhes dar nossas filhas em casamento? Por isso perguntavam se não havia alguma tribo de Israel que não tivesse subido para o Senhor em Masfa. Ora, ninguém de Jabes, em Galaade, tinha vindo ao acampamento ou comparecido à assembleia. Fez-se o recenseamento do povo e não se encontrou, com efeito, homem algum de Jabes em Galaade. Então a assembleia enviou para lá 12.000 guerreiros valentes com a ordem seguinte: Ide passai ao fio da espada todos os habitantes de Jabes em Galaade, com as mulheres e as crianças. Eis como deveis fazer. Votareis ao interdito todo homem, bem como toda mulher que se houver deitado com homem. Encontraram entre os habitantes de Jabes em Galaade 400 moças virgens que não tinham conhecido varão e levaram-nas ao acampamento de Siló, na terra de Canaã. Toda a assembleia enviou mensagens de paz aos benjaminitas que tinham se refugiado no rochedo de Remom. Voltaram eles para as suas casas e foram-lhes dadas por mulheres as filhas de Jabes de Galaade, que tinham sido poupadas, mas não chegaram para todos. O povo teve pena de Benjamim, porque o Senhor tinha feito uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da assembleia disseram: que faremos para dar mulheres aos que restam, pois todas as mulheres de Benjamim foram exterminadas? E ajuntaram: fique para Benjamim a herança dos que sobreviveram, para que não seja cortada uma tribo de Israel. Mas não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois os filhos de Israel lançaram uma maldição a todo aquele que desse sua filha por mulher a um benjaminita. E disseram: eis que se celebra a festa anual do Senhor em Siló. Siló está situada no norte de Betel, ao oriente do caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Depois deram este conselho aos filhos de Benjamim: ide e escondei-vos nas vinhas. Quando virdes as filhas de Siló saírem para dançar em coro, saí de repente das vinhas e cada um tome uma para mulher entre as filhas de Siló. Depois disso, voltai para a terra de Benjamim. Quando os seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se juntos de nós, responder-lhes-emos: deixai-as vir conosco, pois durante a guerra não podemos tomar uma mulher para cada um. Aliás, não sois vós quem lhas destes, e nem tendes culpa nisso. Assim fizeram os benjaminitas, tomaram entre as dançarinas mulheres, segundo o seu número. Tomaram-nas e voltaram para sua casa. Depois construíram cidades e habitaram nelas. Voltaram também os israelitas, cada um para a sua tribo em sua família, e para as terras de sua herança. Naquele tempo, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor.